Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é quinta-feira, dia 4 de março de abril de 2019. O evangelho de hoje é de João, capítulo 5, versículo do 31 ao 47. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiro a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegraste por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que João. As obras que o Pai me concedeu realizar, as obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste sua face. E sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuí vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não querem vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tende em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, este vós recebereis. Como podereis acreditar vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditareis em mim. Foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, ao longo dessa semana, nós estamos meditando o Evangelho de São João, especificamente o capítulo 5. E nós vemos aqui uma série de embates que Jesus está tendo com os fariseus. Lembremos que começou porque Jesus curou aquele paralítico que estava há 38 anos na beira da piscina, lá no templo, no pórtico de Betesda. E aí Jesus curou ele no dia de sábado. Então, quando os judeus ficaram sabendo que Jesus tinha curado no dia de sábado, começaram a perseguir. Ontem Jesus fala que quem não honra o Filho, não honra o Pai. E hoje nós vemos Jesus continuando nesse embate com os judeus. E especificamente Jesus fala para eles. Jesus disse aos judeus: se der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não vale. E aqui Jesus vai narrar que os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os anciãos, mandaram até João saber de João de quem era que ele falava. E ali João aponta para eles: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João diz que não é nem digno de desamarrar as sandálias do Cristo. E o testemunho de João é verdadeiro, mas Jesus fala que não precisa do testemunho de João, porque as suas obras são as obras de Deus. Tudo que Jesus realiza é Deus que dá testemunho do seu Filho. Lembremos do que aconteceu no batismo de Jesus Cristo, quando a voz de Deus vem e diz: esse é meu Filho amado. Os milagres, os prodígios, as expulsões de demônios que Jesus fez
dão testemunho das suas obras. São obras verdadeiras, obras divinas realizadas para que esse povo creiam verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus. E nós devemos prestar atenção, meus irmãos, como Jesus vai fundo naquele povo. Aquele povo que conhecia as Escrituras, estudavam as Escrituras, eram entendidos da palavra de Deus, dos profetas. E aí nós vamos nos lembrar que Jesus, quando caminha com os discípulos de Emaús, Jesus começa a falar durante as Escrituras de todos os profetas, aquilo que eles falavam, anunciavam a vinda do Messias. E é isso que Jesus fala, que eles examinam as Escrituras pensando que possuem vida eterna nas palavras de Deus, mas não tende em vós o amor de Deus. E aí Jesus fala que veio em nome do Pai e eles não receberam. E aí, como poderá acreditar que receberam a glória um do outro se não acredita de que a glória, não busca a glória que vem de Deus, que é o próprio Cristo? Porque eles rejeitam o Filho de Deus. Não acreditam nas suas palavras, não as suas obras para eles. Quantos sinais eles ficam pedindo, me dá sinais, mostra que tu és o Filho de Deus. E Jesus disse para essa geração má e adúltera, nenhum sinal será dado, a não ser o sinal de Jonas para os ninivitas. O que é que Jesus quer falar? Que verdadeiramente eles se convertam, que vejam ali diante que deles está o Filho de Deus, que todos os profetas, desde Moisés, falam do Cristo. A prefiguração da serpente erguida é a prefiguração da crucificação do Cristo. Mas mesmo aquele povo que Deus tira do deserto, eles se perdem e faz um bezerro de ouro, começa a adorar a serpente, achando que a serpente era Deus. Esse Deus, esse Cristo vem em nome de Deus. Ele pediu para poder se fazer homem. É o Verbo, é Deus que se faz homem para ser oferecido no sacrifício eterno. Porque somente Deus pode oferecer o sacrifício a Deus, um sacrifício reparador pelo nosso pecado original. O pecado que ofendeu a Deus, o pecado de Adão e Eva no paraíso. Meus irmãos, nós precisamos verdadeiramente reconhecer, olhar o Cristo, olhar as Escrituras, mas com os olhos voltados no Cristo. É esse Cristo nosso Salvador. E quantas pessoas, assim como esses judeus, rejeitam o Cristo, rejeitam os seus ensinamentos, rejeitam as suas palavras. Eles ficam pedindo sinais e prodígios e não querem se converter. Portanto, meus irmãos, que nós possamos reconhecer as obras do Cristo, o testemunho verdadeiro que Deus dá. Esse é meu Filho amado. Escutai o que ele diz, como Deus fala para Jesus e fala para Pedro, Tiago e João na transfiguração no Monte Tabor. Meus irmãos, é o verdadeiramente Cristo nos traz essa palavra de Deus, dá testemunho verdadeiro de Deus, pois só Ele conhece a face de Deus, só Ele conhece a voz de Deus, só Ele conhece as obras do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.